Eu me lembro, a primeira vez que eu vi, tem uma piadinha, né, que diz assim, um livro grosso, escrito assim, sexo para depois dos 50 anos, né? Páginas em branco, o livro inteiro são páginas em branco. As minhas experiências sexuais depois dos 50 são Sexo páginas para em branco. depois dos 50, você olha assim, não tem nada escrito ali. Isso é uma piadinha. Não, mas essa pergunta, essa brincadeira trouxe um tema que eu ouvi até de pessoas mais jovens que alguns jovens não querem nem ouvir falar que pessoas mais velhas, acima dos 50 e às vezes até acima dos 60 e dos 70, fazem sexo. E uma dessas pessoas referiu a uma outra pessoa que diz, ai, que nojo, velhos fazendo sexo. Então, vem essa pergunta, ou vem essa constatação. Tem muita coisa que não se diz sobre sexo. A nossa sociedade, então, amordaçou tudo que podia sobre temas associados ao sexo. Mas o sexo, para as pessoas mais velhas, parece que é melhor que eles façam muito escondido, porque eles vão ser chocantes se as pessoas souberem que pessoas bem mais velhas, acima de 70, fazem sexo. Isso, para mim, me parece uma marca da nossa sociedade que vai trazer, assim, se a gente puxar esse fio, assim, sabe aquela coisa que tu puxa um novelo e quando tu vê vem um monte e tu nunca mais para de falar sobre o assunto? Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que tem o envelhecimento traz uma diminuição do apetite, evidente, todo mundo sabe disso. Ele não elimina, eu não acho que elimine, mas eu acho que tem aspectos da nossa cultura que terminam como fazendo naufragar o desejo, ou pelo menos fazia isso antes. E a sensação de inapropriado, isso não é próprio de pessoas mais velhas, fazer sexo, se desnudar e desfrutar do corpo, porque também tem o preconceito ao corpo do velho, o preconceito da ausência da beleza juvenil. Então, como é que pode uma pessoa mais velha, um homem velho, vamos falar de homens, um homem velho, como é que ele pode ter tesão? Ele não pode ter tesão, ele olha para uma mulher velha, ele não tem tesão. Mas aí o tesão pode não ser daquele corpo, que é uma coisa que a gente vem repetindo muitas vezes, não vou nem entrar no tema. Mas aí tem também, isso me desperta a curiosidade de... se um homem mais velho manifesta o seu desejo sexual, então também tenho escutado de que aí então um velho tarado. Tem isso. E aí eu fico pensando, né? Eu acho que agora eu vou elaborar contigo isso, porque não é uma coisa que eu tivesse completamente preparado para falar sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta curiosa, por exemplo, em termos simbólicos, a gente aprende a falar a espada e o cálice. A espada como algo masculino, o cálice como algo feminino. O cetro e o trono. O trono como sendo algo feminino e o cetro como... Aí, por falar em espada, por falar em cetro, eu falo em pênis, digamos assim. Sim. E aí vem a pergunta é o seguinte, o sexo é refém estou falando dos homens, né? O sexo é refém do pênis? Se o sexo ficar refém do pênis, e o pênis tem todas as implicações hormonais, né? A gente chega à conclusão o quê? Que a velhice e a sexualidade não andam juntas. Mas quando você percebe que a sexualidade não é monopólio do pênis, não está refém do pênis, por exemplo, a gente pega Freud um pouco. Quando fala da potência erótica de um bebê, a potência erótica de botar na boca, até de comer as fezes, ou de comer a terra, ou de tocar, né? Ou seja, o bebê não tem ainda esse aspecto moral, entende? Então, na verdade, tudo é sexo, tudo é prazer, sabe? Pega esse negócio aqui, fica lambendo assim, tudo é descoberta. Mas num dado momento, para nós homens, a performance fálica determina o sucesso. É como se a gente estivesse cronicamente num reality show e alguém estivesse vendo a performance. Você está fazendo todo esse aspecto circense, é para impactar ela ou ele, ou é para... Não, é porque é como se eu estivesse de fora me filmando também, me vendo. E aí?
tá curtindo, tá bacana, tá legal, vai ganhar um Oscar por conta disso. Então, a minha fala é dissociar esse macro prazer de um órgão, que no caso é o pênis. Tudo bem, o pênis, tudo ótimo, mas e o toque, e o olhar, e a fala, e o sussurro, e o abraço, e o beijo, sem falar no sexo oral. Entendeu? Sim. Então, eu acho que essa história do cetro, essa história da espada e a história do pênis, parece que se entronou de uma tal maneira, porque sem isso você é um fracassado, você é um broxa, entende? Sim. Então, repara bem, quando a gente fala também do Ouroboros, né, que é a serpente que morde o próprio rabo, a gente vê o bebê aqui e vê o velho aqui. Me lembra até uma frase do Caetano, né? O homem velho é o rei dos animais. O homem velho é o rei dos animais. Você pega o bebê aqui, pega o homem velho aqui. Nessa, como se assim, os dois fazem sexo fálico, sexo genital? A criança não, literalmente. Talvez o velho nem queira, nem sinta vontade. Agora, a potência erótica, a potência sexual, existe do primeiro dia de vida até o último dia de vida. Só que a gente é educado, quando a gente está morrendo com 80 anos, a gente tem a obrigação de viver a potência erótica, né, do jeito que é, esse, vamos dizer assim, do jeito que é para o teu 80 anos, que o teu 80 anos é diferente do outro 80 anos, que às vezes pode ter o aspecto fálico, outras vezes não, o aspecto anímico. O cara está sentado ali na varanda, vendo um pôr do sol, assim, você está bem? Assim, porra, tô ótimo aqui, cara. Dá a impressão que ele está gozando, entendeu? Então é importante falar sobre isso muitas vezes, que é dar a César o que é de César, ao pênis o que é do pênis, é a alma o que é da alma. Você está entendendo? Sim. Porque senão o pênis... E quando a gente fala do patriarcado e do machismo e do autoritarismo dos homens, é o que é? A gente dá muito poder ao pênis, porra. Simples assim. Entende? Eu acho que tu tocou num ponto e eu acho que ele pode ainda ser mais explorado ainda também pelo seguinte: quando a gente pega o bebê e a gente pega o velho, essa questão do pênis fica bem evidente, é interessante ver. Mas vamos pegar ali o homem de 30 anos, tanto eu como tu já foi um homem de 30 anos, e existe o que tu colocaste que eu achei que ficou muito legal, é esse imperador, o pênis. Né? O pênis é o imperador. O cetro do poder, né? Eu estou submetido a esse imperador. E aí o que acontece muitas vezes se fala, e as mulheres muitas vezes reclamam, que o cara então chega, dá uma cheirada e ele já quer plugar o plug no interruptor, né? Enterrar. E esse prazer tão efímero, né? Ele termina, ele diminui a potência do prazer, do desfrute do corpo da outra pessoa e da outra pessoa ter o prazer de despertar em outras zonas erógenas do corpo e aí em outras zonas erógenas da alma, todo um desfrute que está sendo perdido num mero descarregar de uma energia que parece que está retida. Como, né, tipo, liberar as comportas de Itaipu e inundar a Argentina. Uma expressão do Veríssimo que eu adoro. Que eu acho maravilhosa. Então, não se trata disso. Então, a exploração da sexualidade ela vai muito além do pênis quando tu está disposto a ter uma experiência de maior alcance, de maior envergadura, que inclui um montão de outras experiências eróticas que não estão vinculadas ao pênis. E eu acho que esses temas, e com esse retrocessozinho que a gente teve nesses últimos anos, todas essas outras experiências parecem não ser compatíveis com um certo ideal de masculinidade que tu colocaste, essa coisa do cetro, da lança, da espada ou da colher que mexe o caldeirão. Parece que se não estiver completamente enfocado nisso, então a pessoa é menos pessoa do que ela deveria ser. E a gente sabe, né, uns 4 ou 5 mil anos aí, a gente sabe que não é assim. Então, tem, para mim, uma necessidade da gente trazer de volta tem uma necessidade da gente trazer de volta esse tema de explorar o sexo em toda a sua envergadura, o que inclui falar sobre isso.
Eu acho que é um tabu, e a gente tem um montão de outros tabus, né? Vamos ser sinceros, a nossa sociedade tem uma coleção de tabus. Não. Mas o não falar sobre os outros prazeres que podem estar associados ao pênis, mas que não necessariamente estão associados ao pênis, é algo que precisa ser falado abertamente, porque senão a gente vai continuar não querendo olhar para alguma coisa que muitas vezes é evidente. Outra coisa, não, e se você pergunta assim, você gosta de sexo? Eu gosto. Por que você gosta de sexo? Não, porque é prazer, né? É prazer. Aí você pega um místico em êxtase. Um místico, você pega um místico em êxtase. Sim. Ele está ali sentado em posição de lótus, de olhos fechados ou olhos abertos, está em profundo êxtase. Aí você toca assim no ombro dele e fala assim, você gostaria de estar tendo prazer sexual agora? Ele olha assim, não cabe essa pergunta, porque talvez não haja prazer maior, que é o tal que a gente fala do prazer. Né? Esse êxtase místico é uma experiência de unidade. Quando o jovem quer ter prazer sexual, ele não está pensando em unidade, ele está pensando muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, em usar o corpo da outra pessoa para ter prazer. Sim. Muitas vezes Sim. é uma relação masturbatória a dois. Sim. Entendeu? Sim. Uma coisa que me chama a atenção, às vezes, é que passam-se anos assim e a pessoa ainda não chegou na relação. Eu estou namorando fulano há 1 ano e 8 meses, estou namorando fulano há 5 anos, eu estou casado há 20 anos. E aí você dá um zoom naquela relação. E aí se chega à conclusão, com ferramentas psicológicas, ferramentas espirituais, você chega à conclusão seguinte, cara, ele ainda não chegou nela, ou ela ainda não chegou, principalmente ele ainda não chegou. Por quê? Esse processo de autoafirmação, né, que, vamos dizer, é um falo identitário. Sim. Um falo identitário. Processo de autoafirmação, olha, o que eu puder usar para me autoafirmar, isso é legítimo, a sociedade legitima, a sociedade valida, todos nós fazemos isso, todos nós queremos isso. Mas escuta, sabe o que acontece? Você está disfarçando a tua solidão. Tá? Você está tendo um ato masturbatório com a existência. Que tal você ter uma relação a 2, ou a 3, ou a 4, mas sair um pouco do próprio umbigo, dessa experiência narcísica de prazer, entendeu? Então, muitas vezes a gente faz do outro um objeto do prazer nosso. Quando na dissesse, não, tem um circular de energia, mas para isso você tem que chegar no outro, enxergar o outro, ver o outro, perceber o outro. Aí você diz assim, não, isso está ótimo, é isso mesmo, mas é muito difícil o jovem. Por que é muito difícil o jovem fazer isso? Porque tem tanta energia que o que eu faço com essa energia? Ou ele, na verdade, é mal orientado, mal educado, não tem referências. Os seus ídolos são vorazes predadores de corpos, entendeu? Uhum. O que você acha como jovem que uma mulher gosta? Você, de homem sarado, de homem bonito, de homem gostoso, de homem que tem dinheiro, não sei o quê. E aí vai construindo, entendeu? Vai construindo uma fabulação que é autopredatória, autodestrutiva, autoerosiva. Sim. Autoerosiva. Eu acho interessantíssimo tu tocar nesse ponto, porque ele me traz outros 2 pontos que são também, até na experiência de consulta com homens jovens, eu estou vendo que essas últimas gerações, os millennials, já estão alterando essa perspectiva. Talvez em algumas bolhas, talvez não né, de uma maneira geral, mas em alguns grupos reduzidos de pessoas. Talvez, daí sim, que tu colocaste da educação, eles não foram orientados. Então, alguns jovens já estão sendo orientados nessa direção e eu tenho escutado isso. E aí, o que me alerta, para mim, o sinal de alarme que dá é essa atitude de usar o outro é uma atitude da nossa sociedade, especialmente trazendo essa figura do imperador, que também o imperador é aquele que tem o cetro, ele é aquele que usa o ambiente e até usa as outras pessoas para o benefício próprio, que é a história do macho alfa. Então o macho alfa é aquele que domina todos os outros, que ele quer tudo para ele. E esse quero tudo para ele, se a gente for pensar no Freud ou até no budismo, vamos usar o budismo, né, os monstros devoradores, eles nunca terminam satisfeitos. Então,
como tu disseste, é erosivo. Insaciável. Porque come por baixo quando tu vê a tua casa inteira cai. Porque ele é insaciável, porque esse prazer é um prazer demasiadamente efímero, ele se dissipa no ar momentos depois. Então, eu concordo, é uma masturbação. Mas olha só como isso é pervasivo, porque ele entra em outras partes da sociedade, em outras partes do nosso estilo de vida, que é um uso até do ambiente natural. A gente se separou do ambiente natural e a gente tornou o ambiente natural coisas para a gente usar, e a gente vai acabar destruindo justamente aquilo que a gente precisa para viver. Então, também essa atitude imperadora, para não dizer imperatriz, mas essa atitude do imperador, que então usa a mulher, ou a mulher que usa o homem, que é a mesma atitude de uso, termina por destruir justamente aquilo que vai ser a fonte de prazer. Faz sentido com... se eu já não tenho mais esse pênis, eu não vou ter mais prazer nenhum. Você está falando uma coisa importante, quer dizer, a ecologia começa... Como é que eu me autopreservo, como é que me autocuido, né? Então, exato. Como é que eu me alimento, como é que eu faço exercício, como é que eu lido com prazer, como é que... Olha, eu não sei lidar nada disso, então por que não derrubar árvores? Entendeu? Se eu sou... A primeira devastação começa em mim, por que eu não faria isso com a minha mulher, com os filhos, com os bichos, entendeu? Sim. É uma mera projeção. E aí tu tá cavando, tá cortando o galho e tu tá sentado em cima. E por ser uma sociedade extrovertida, aí vem um protocolo. Sim. Não é legal cortar árvores, não é legal maltratar os animais, não é legal destratar a mulher. Peraí, repete que eu vou anotar isso. Gente, só um minutinho. O que você está comendo? Como é que você... Cara, tua vida, você está se tratando muito mal. Você não tem como oferecer para o outro uma coisa bem legal, porque, sabe, eu me ofereço 10 e para o outro eu ofereço 100. Não, se você se oferecer 10, você vai oferecer 10 para baixo para o outro, entendeu? Então, isso é muito importante, quer dizer, a ecologia começando, né? E também tu identificar que o outro que está ali, quem quer que seja o outro, se é o passarinho, se é um rio, ou se é a mulher com quem eu estou compartilhando a minha vida, ou se é o meu filho, de qualquer forma, tem um outro ali que é tanto quanto eu. Isso. Que faz parte, que a gente é junto, a nossa existência é junta. Então essa coisa de se separar do outro, e se separar do outro como a natureza, ou como qualquer outra coisa, a gente já fez, a gente já não consegue mais se sentir natural. E eu acho que também essa centralidade peniana, ela faz isso, ela impõe essas regras, ou essa forma de viver, a tal ponto que fica antinatural, até mesmo tu tratar bem o outro, que tu tem que tomar nota para tratar bem a outra pessoa, porque senão tu não trata. Ou seja, pelo amor de Deus, né? A gente precisa de uma revisão disso. Você está falando, eu me lembrei, quando a gente é criança, né, nos convencem de que existe Papai Noel. E até é bacana, né? Vai chegar, descer pela chaminé, vou botar os... Mas quando a gente cresce, nos convencem que nós somos cisão. Nós somos cindidos. Sim. Né? E aí começa tudo. Miséria, fome, agressividade, crueldade. Né? E o sexo, é um instrumento maravilhoso de destruição, de passar por cima. Entendeu? Por quê? Superação. Né? Nós dois estamos separados num... Não é que a gente seja igual, mas nós somos filhos da mesma fonte. E a gente está compartilhando o ar agora. Exatamente. E daí que me pareceu genial quando a gente estava montando, construindo o 639 App, e até elaborando a pedagogia dos afetos, essa ideia de que se a gente não dá elementos, se a gente não dá instrumentos para que as pessoas perpetuem essa prevalência da imagem, essa prevalência do externo, essa prevalência do desejo genital como excelência, a gente está dando a oportunidade, pelo menos, das pessoas poderem ter essa experiência de unidade com a outra pessoa, com o ambiente, com tudo. E quer me parecer que a gente
está indo numa bela direção quando a gente constrói uma app que tira das pessoas a oportunidade delas se auto-perpetuarem nessa cultura. Ou será que eu estou enganado? Ou será que o app que a gente está desenhando, que a gente veio desenhando, será que ele está fazendo um trabalho construtivo mesmo ao tirar a foto, tirar o perfil e convidar as pessoas para que elas tenham um contato de essência para essência? Se algum usuário respondesse essa pergunta, dizer assim, não, vocês estão maltratando a gente, porque na verdade É o que eu acho. eu queria ver o rostinho, né? Essa coisa. Eu acho que olha só, tirar a foto, tirar a imagem e deixar que conteúdos psíquicos reverberem frequências, né? Ou seja, a Vênus, que é um arquétipo de Afrodite, que está dentro de mim, né? Que é a minha ânima, que é o meu feminino, vamos dizer assim, né? Possa fazer uma liga sem eu ver teu rosto, sem eu saber teu nome. E de repente a Vênus com o teu Marte, o Sol com a tua Lua. Aí eu falei assim, tem algo invisível, profundo, psíquico, anímico, que diz assim, olha, eu acho que vocês podiam conversar, que tem uma liga aí. Então eu acho isso revolucionário, maravilhoso. Eu acho também. E além e tem uma coisa importante também dessa possibilidade dessa revolução, é que eu fico me lembrando também que por algumas vezes eu passei, quando eu era bastante jovem, como músico ainda, eu passei pela circunstância de terminei de fazer um show, ou a gente saiu e foi numa festa, e aquela menina que está ali, que ficou conversando comigo, ela tem algo, mas espera aí, ela não é bonita, o corpo dela não é bonito, mas, cara, tem algo ali. Isso. Então, quando a gente sente o prazer da essência, esses aspectos que poderiam, numa app, por exemplo, né, que eu fico passando o dedinho e vendo um monte de foto, eu não estou me permitindo ter essa experiência. Então, a minha vida está menos rica do que ela poderia ter sido, mesmo que não seja para uma relação duradoura. E eu acho que até mesmo os nossos usuários, eles poderiam fazer essa experiência com eles mesmos. Ah, mas aí quando eu vi era aquele corpo, era aquela cara, ou era aquele nível social, ou era não importa o quê. Não, espera. Observa de novo, vê o que tu sente e aceita esse convite. Resumo da ópera para mim. A alma é um perfume afrodisíaco. Perfeito.